Boa noite, a paz para todos. Nesse momento, queremos dar início ao nosso culto, à nossa live nesse dia em que o Senhor preparou para nós mais uma noite, mais uma palavra, mais um tempo com Deus, mais um momento em que estaremos aí juntos, cultuando, dessa forma que o Senhor nos proporcionou, mas sempre teremos uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu coração, para a sua família. Queremos orar nessa noite para dar início com oração, do jeito que vamos começar, falando com Deus, pedindo a sua presença, pedindo a sua misericórdia, pedindo que a mão dele esteja estendida sobre a nossa vida, pedindo que o querer dele venha a ser efetuado, pedindo que a graça dele nos alcance, que a misericórdia do Senhor venha nos cobrir nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, querido e bendito, nós te damos graças mais uma vez, mais uma noite, Senhor, em que estamos aqui na Tua presença para juntos, Senhor, glorificarmos o Teu nome. Ó Deus, juntos aqui, Deus, poder falar contigo, poder ouvir o som da Tua voz, poder ser agraciado, Senhor, pela Tua presença. Senhor, tudo que estamos fazendo é para Ti. Tudo que estamos fazendo aqui é para que o Teu nome seja glorificado. É para que nós possamos alcançar as vidas que estão necessitadas, para as vidas que estão, Senhor, nessa noite, precisando de ouvir algo da Tua parte. Senhor, que a minha voz, ó Deus, venha ser nessa noite, ó Deus, substituída pela Sua voz. Que a palavra que eu preparei venha substituir pela palavra que o Senhor quer falar nessa noite. Importa que eu diminua e que o Senhor apareça. Estamos aqui, Senhor, como vasos na mão do oleiro, precisando ser moldados, precisando ser transformados. E estamos aqui à Tua disposição. Faz a Tua vontade em nossas vidas, faz a Tua vontade na vida de cada um. Deus está derramando sobre você a Sua graça e a Sua misericórdia. Que o Senhor venha falar contigo mais uma vez e que mais uma noite a palavra que transforma possa estar na sua casa, possa estar na sua vida. Vamos ler a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Ela fala sobre um homem bem-sucedido, um homem bem-aventurado, um homem cheio de bens, um homem cheio de tudo. Mas a Bíblia diz que ele tinha um problema, e esse problema fez ele precisar de uma intervenção do alto para a sua vida. Esse homem se chama Naamã. Vamos ler nessa noite. Você que tem condições aí de pegar a Bíblia, abra sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1, vamos ler alguns versículos e Deus tem uma palavra para a sua vida e para a minha vida, para a nossa vida nessa noite. Diz assim o versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem. Repare, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que era da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. Então disse o rei da Síria: vai, e ele foi. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para viver? Para matar ou fazer viver? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra?
pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Estamos falando nessa mensagem que acabamos de ler. Ela começa a sua narrativa falando de um homem. E ela começa ali trazendo para nós o conhecimento da vida desse homem. Primeiro homem, Naamã. A Bíblia vem dizendo a respeito desse homem que ele era chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, muito respeitado, porque por ele o Senhor dera grandes livramentos, né? Era um homem valoroso, um grande homem, um lutador, porém leproso. E a Bíblia diz que as tropas que saíram da Síria, que levaram uma menina presa de Israel para a casa de Naamã. Interessante que Naamã agora, ele sai de cena e entra essa menina. Começa a narrar a Bíblia sobre essa menina. Uma menina que saiu cativa, que foi levada para a casa de Naamã. Interessante é que essa menina ela foi tirada do seu povo. Ela foi tirada para ser levada presa. Prenderam a menina, mas tinha algo dentro dela que a cadeia humana não poderia prender. Essa menina conhecia o Deus de Israel. Essa menina, ela conhecia o Deus que pode todas as coisas. Essa menina que tinha ciência de pessoas que viviam com Deus. Nós entendemos isso porque mais na frente ela vai revelar esse conhecimento. Essa menina que tiraram ela da terra do seu Deus, mas levaram ela cativa, mas ela levou Deus com ela. E quando ela chega na casa de Naamã, ela começa a vivenciar uma oportunidade para que o Deus que ela conhecia entrasse em ação. Quer dizer, se cumpre ali o que Paulo lá na frente vai dizer. Quando ele disse assim, um conselho que ele recebeu para que não fosse a Jerusalém, porque ele seria preso. E aí Paulo disse que por esse Jesus a qual ele servia, ele sofreria trabalhos e até prisões. Mas a palavra de Deus, ninguém poderia prender. A palavra de Deus, ela não poderia ser presa. E Paulo vai viver essa verdade que ele pronunciou quando ele foi encarcerado. Quando ele foi preso, ele viveu essa narrativa. Prenderam Paulo, mas o Deus que Paulo servia estava solto. E a palavra que Paulo vivia estava viva dentro dele. E estava ali pronta para ser demonstrada. Quando Paulo começa a orar e cantar, a palavra se cumpre. A cadeia prendeu Paulo, mas ela não prendeu a palavra que estava em Paulo. E quando eles começaram a orar e cantar, a Bíblia diz que veio um terremoto, abalou todas as prisões, abalou todos os cárceres, todas as portas foram abertas, porque Paulo cantou e porque Paulo orou junto com Silas. Deus ali abriu todas as prisões para que pudesse ser salvo o carcereiro. E aí essa menina está na casa de Naamã, ela está presa. E ela chega para a sua senhora, a mulher de Naamã. Ela está ali junto com a mulher de Naamã. E ela pronuncia essa frase, demonstrando que lá em Israel, ela sabia quem era o profeta. Ela sabia quem era Eliseu. Ela sabia quem era o Deus de Eliseu. E ela diz para a sua senhora, quem me dera que levasse o meu senhor até Samaria. Porque com certeza, lá tem um profeta que oraria. E Deus curaria a sua lepra. Vai vir aos ouvidos de Naamã essa mensagem. Interessante é que Naamã, quando ouve isto, ele vai ao rei, e o rei envia cartas para o rei de Israel, e vai enviar Naamã para que possa experimentar esse milagre. Porque Naamã tinha tudo, mas na verdade a sua lepra o tirava o prazer de viver o que ele tinha,
poderia lhe proporcionar. Ele tinha tudo, porém leproso. Ele tinha dinheiro, porém leproso. Ele tinha fama, porém leproso. Ele era vitorioso nas guerras, porém leproso. Ele tinha uma vestimenta militar de honra, porém leproso. Naamã vivia a glória do lado de fora, mas quando ele chegava num lugar onde haveria a maior importância de viver a paz, de viver a glória, que seria dentro da sua casa, ele ia para casa e levava a sua lepra com ele. E aí, quando ele escuta falar sobre esse profeta, ele pede ao rei, e o rei envia cartas para que o rei de Israel fizesse algo por Naamã. E Naamã vai até o lugar aonde Eliseu está. Eu fui pesquisar há algum tempo atrás, e nos estudos, na matemática, eu pude entender que Naamã, ele viajou uma distância de 500 a 600 quilômetros para chegar até Samaria. E eu entendi que deve ter sido uma viagem muito árdua, deve ter sido uma viagem muito difícil, deve ter sido uma viagem muito dolorosa. Hoje você viaja essa distância, se for de avião, com 40 minutos, se for de carro, com 6 horas e meia. Imagine o tempo que Naamã levou para fazer essa viagem até onde estava o profeta. Interessante que Naamã vai, e quando ele chega no local, ele vai até o rei, e o rei pega a carta para ler. E essa carta, ela não foi aquilo que a menina profetizou. Não foi essa palavra que saiu da boca da menina. A menina não disse que Naamã deveria ir até o rei. A menina disse que Naamã deveria ir até o profeta que estava em Samaria. Naamã faz a viagem certa, mas bate no lugar errado. Ele bate na casa errada. Ele bate na casa do rei. E o rei se ira quando ouve essa palavra, quando lê essa carta. Ele se ira porque ele diz: eu sou algum Deus para poder curar, para poder dar vida, vivificar alguém e curar da sua lepra. Eu acho que ele veio para insultar. Ele veio para criar contenda entre nós. Não ia acontecer nada, porque a palavra da cura não estava sobre o rei, estava sobre o profeta. Mas como Deus, ele viu a sinceridade de Naamã, como Deus, ele viu o esforço de Naamã, como Deus, ele viu o que Naamã fez para chegar até aquele lugar, Deus permitiu que o profeta ouvisse aquilo que Naamã estava ali vivendo. Deus permitiu que Eliseu ouvisse as palavras do rei, quando disse para Naamã: eu sou algum Deus para que possa curar. E aí Eliseu diz: deixa ele vir a mim. Por que você está rasgando as suas vestes? Deixa ele vir a mim. E ele vai saber que ainda há profeta em Israel. Interessante, tudo que a menina profetizou se cumpriu. Tudo que a menina falou vai ter o seu cumprimento. Naamã vai chegar em Samaria. Naamã vai voltar para casa curado. Interessante é que essa menina, ela é uma menina que ela só aparece nessa carta, nesse livro, nesse versículo, nessa leitura. Foi a única vez que a menina apareceu. A Bíblia não teve a preocupação, o escritor não teve a preocupação de escrever o nome da menina. A menina, ela está no anonimato, mas olha a importância que ela teve, porque até o dia de hoje nós percebemos algumas verdades a respeito dessa palavra, justamente porque essa menina, ela não se deteve em abrir a boca e falar aquilo que Deus colocou para que ela pudesse falar. Ela não temeu o lugar que ela estava, as pessoas que ela estava trabalhando, para mostrar aquilo que Deus queria que ela mostrasse. Ela abre a boca e ela diz aonde está a cura, aonde está a transformação, aonde encontrar a mudança da situação para aquele homem frustrado, para aquele homem vitorioso de um lado e derrotado do outro, para aquele homem que precisava mais do que todos que estavam ali de um grande milagre para a sua vida, porque a lepra, ela é uma enfermidade, ela era uma enfermidade que ela era destruidora. A lepra é algo que a ciência diz que ela causa alguns tumores por dentro da pele, e ela vai apodrecendo a pessoa pode começar a perder os dedos da mão, a pessoa pode perder a mão, perder os dedos do pé, ela começa a ser destruída,
vida, começa a se decompor, e essa doença, ela é uma doença horrorosa. Nós vamos ver na Bíblia aí, Jesus passando para curar um leproso, vamos ver os leprosos lá do próprio Eliseu, que entraram em Samaria, que estava sitiada, para buscar o alimento. Nós vamos ver várias palavras falando sobre leprosos, e é uma doença maldita, separava o homem da sociedade, separava o homem de todo o convívio social. Imagine como era Naamã. Talvez Naamã chegasse com um exército fardado, ninguém sabia quem ele era, como ele era, ninguém sabia da doença dele, mas uma hora aquele mal ia se manifestar, e ele iria perder tudo aquilo que ele tinha conquistado, e ele iria ter que ser afastado. Mas a menina entra e diz: tem um profeta em Samaria, que eu tenho certeza que se ele orar, o meu Senhor vai ser curado da lepra. E olha o que acontece, a menina pequena, ela abre a boca num lugar cheio de gente grande. A menina podia ser pequena, mas o Deus que ela servia, irmão, o Deus que ela servia era um Deus grande. Tiraram a menina presa, mas a menina estava lá. Interessante que quem estava preso ali naquela casa não era a menina estava liberta, a menina estava solta, tranquila. Preso ali era o Naamã, que estava leproso. A menina tinha Deus na vida dela e Naamã não tinha. A menina tinha o Senhor na vida dela, que ela podia até estar presa, mas a palavra estava liberta na vida dela, estava ali para transformar, para curar, para mudar cenário, para mudar história, como veio a mudar. Naamã chega lá em Samaria. Quando o profeta diz isso, Naamã, ele pensa: agora eu vou ser recebido com honra, vou chegar até o homem, eles vão preparar um cerimonial. Tudo o contrário. Não houve cerimonial, não houve festa, não houve honra, porque a honra de Naamã era lá na guerra. Ali em Samaria, o propósito ali era o encontro com Deus. E quem vai se encontrar com Deus não tem que esperar honra, ele tem que ir para honrar o Senhor. Quem vai se encontrar com o profeta para receber algo de Deus, tem que ir para se humilhar e não para ser engrandecido. Tem que ir para descer e não para subir. Importava que Naamã descesse e que o Deus de Eliseu aparecesse. Naamã fez tudo certo, mas pensou o contrário. Quando ele chega até Eliseu, Eliseu manda o servo dele lá, e ele diz assim: ó, o meu Senhor mandou, o profeta Eliseu mandou você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Olha o que acontece, quando Naamã escuta que tem que mergulhar no Rio Jordão, ele se ira. Ele se ira porque ele determinou uma coisa e aconteceu outra. E aí Naamã se irrita porque ele achava que podia ser outros rios. E ele diz para os seus empregados ali, os seus servos, ele diz: mas não tem rio lá em Damasco que são melhores do que o Rio Jordão aqui de Israel? Não tem o rio de Abana e Farpá, águas limpas por onde eu poderia mergulhar? E aí eu entendo que o que Deus estava tratando ali não era da lepra. Deus estava tratando primeiro do Naamã, porque Naamã primeiro precisava entender quem era o Senhor. Naamã queria saber quem era o profeta, Naamã precisava saber quem era Deus, porque se Naamã descobre quem era Deus, a maior lepra que ele tinha, ele ia ser curado, que é a lepra da alma. Eu creio que Naamã era um homem que se achava grande, porque ele pensou quando chegasse em Israel, ele fosse recebido como um homem grande. Mas irmãos, o que acontece com quem chega na presença de Deus, a primeira coisa é entender: eu sou pequeno, ele é grande, eu sou fraco, ele é forte, eu não posso nada, é ele que pode, eu estou aqui como necessitado, ele é o Senhor, eu sou o vaso, ele é o oleiro, eu sou o fraco, ele é o Deus forte, eu sou aquele que não tenho nada, ele tem tudo, eu sou aquele que não posso nada, ele pode tudo. Naamã precisava primeiro ser curado da lepra da sua alma. E olha o que acontece, Eliseu fala: é no Rio Jordão, e é 7 vezes. Por que 7 vezes? Porque Eliseu não orou e Naamã foi curado? Por que Deus fez o contrário? E aí vem Deus e diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e é porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque assim como o céu está no lugar alto, está no maior, o céu está no lugar grande, porque o céu eleva toda a minha vontade, e o céu revela onde eu estou, vendo todos os moradores da face da terra, assim também o meu caminho não é o seu, e o meu pensamento não é o seu. Interessante que a Bíblia vai dizer que Naamã escuta
escuta de Eliseu a palavra da cura, mas ele queria que fosse de outra forma. Quantas vezes também somos assim, irmãos? Eu não estou aqui criticando Naamã, eu estou aqui para fazer você entender que nós também às vezes agimos da mesma forma. Deus quer uma coisa e nós queremos outra. Deus fala de uma maneira e nós queremos fazer de outra. Deus manda ir por um caminho e nós queremos ir por outro caminho. Ei, não é a porta maior do que a chave. A porta é muito maior do que a chave. A porta aqui, irmãos, era a cura. A porta aqui era mergulhar lá no Rio Jordão. A chave era tão pequenininha. A chave que Deus usou foi aquela menina, uma menina pequena que estava na casa dele. A porta era muito maior, mas Naamã queria entender que a chave para abrir a porta seria dele, seria a mão dele. Não, não pode ser dessa forma. Naamã tinha que descer para poder pegar a chave, porque tudo que está pequeno para ser alcançado tem que ir lá embaixo. Então, se você quer chegar na porta que é o Senhor, primeiro tem que ir lá embaixo para pegar a chave. Naamã entendeu de outra forma. Ele escolheu os rios para ser curado, mas os rios que ele queria não tinha a resposta que Deus tinha. A resposta que Deus tinha estava no Jordão. A resposta para Naamã era o Jordão. A resposta para Naamã era obedecer a palavra do profeta. E o que vai acontecer? Primeiro passo para Naamã receber a cura, ele teve que usar a fé. A fé que Naamã teve que usar foi para entender aquilo que a menina disse. Você vai chegar até Eliseu e ele vai curar a sua lepra. É aquilo que Eliseu disser, não aquilo que você quer. Ei, não é a nossa vontade, mas é a vontade daquele que está nos altos céus. Não é o nosso querer, mas é o querer dele. Não é o nosso tempo, mas é o tempo dele. E aí quando Naamã chega lá, a Bíblia diz que Eliseu mandou ele ir. E ele usou a fé, porque ele ouviu e foi. Naamã obedeceu, irmãos. Naamã não queria obedecer, ele queria mergulhar nos rios diferentes. E aí o que acontece? Ele ouve uma frase: não, se você tivesse ouvido alguma coisa difícil, você não faria? É tão fácil. Faz o que o profeta falou, mergulha no Rio Jordão. E aí ele resolve obedecer e ir para mergulhar no Rio Jordão. E uma obediência elevada, porque não era somente ir até o Jordão, não era somente mergulhar, mas era dar 7 mergulhos. Queridos, dar 7 mergulhos significa não somente uma obediência, mas uma honra. Porque quando Naamã vai mergulhando, ele vai sendo tratado. Conforme Naamã vai mergulhando, Deus vai agindo naquela doença em que ele não via. Naquela doença que Naamã não enxergava. Queridos, a maior doença que está assolando o mundo, não falamos mais só de Brasil, mas a maior doença que está assolando o mundo não é coronavírus, não é Covid-19, não. O que está assolando o mundo é o pecado. É a lepra que ninguém consegue ver. É a lepra invisível. O que está assolando, matando o mundo, não é a doença que está mandando o povo para os hospitais. Não, não, não. O povo não está precisando fazer quarentena, 40 dias, não. O povo tem que fazer 365 dias com Deus. É com Deus que nós vamos nos livrar desse mal. É com Deus que nós vamos vencer esse mal. Se o mal ainda não está destruindo, como o diabo quer destruir, é porque ainda tem 7 mil que não se dobraram diante de Baal. Tem 7 mil que ainda está orando, está buscando o Senhor, pedindo graça, pedindo misericórdia. A doença que está assolando o mundo é o pecado, é a distância de Deus. Sabe o que Deus falou? O que Deus ouviu de Marta? O que Jesus ouviu de Marta lá em Betânia? Marta falou: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Disseste bem, Marta. Se Jesus estivesse lá, ele não teria morrido. Mas por que, pastor? Lázaro não morreu da enfermidade. Lázaro não morreu da doença. Não, não foi febre, não foi dor de cabeça, não foi infarto, não foi nenhuma doença que tirou a vida de Lázaro. O que matou Lázaro foi a ausência de Jesus. Marta revelou isso, Jesus assinou embaixo. Se Jesus estivesse em Betânia, Lázaro não teria morrido. Lázaro morreu não foi por doença, foi a ausência de Jesus, foi a ausência de Deus. O povo está morrendo aí fora por causa da ausência de Deus. E olha o que acontece aqui. Naamã olha para Eliseu e Eliseu diz: vai e lava-te 7 vezes. 7 vezes é por quê? Porque Deus tem que tratar com você nos 7 mergulhos. Ou melhor, vamos dar uma recapitulada. Deus vai tratar com você nos 6.
No sétimo, a vitória vai chegar na sua mão. E aí Naamã começa a mergulhar. O mergulho da fé, o mergulho da renúncia, o mergulho da obediência. Porque para obedecer essa palavra, irmão, o Rio Jordão era águas sujas, água barrenta. E aí Eliseu diz, ó, tem barro, mas é lá que Deus quer que você pula. Sabe por quê? Cada mergulho que você der, vai entrar um pouco de barro na tua vida. Cada mergulho que você der, vai sair a sua pele podre e vai entrar um pouco de barro. Quando você der o sexto mergulho, você está barro puro. É assim que Deus quer. Você sai como barro e ele entra como oleiro. E quando Deus entrar como oleiro, você vai receber a cura e vai ver a pele que Deus vai te dar. Quando você entender que o seu corpo tem que ser vaso e tem que ser vaso de barro, esse vaso de ouro que está em você, com essa grandeza, essas estrelas no teu peito vão sair, essas estrelas que você tem no seu uniforme vão acabar. Você pode até vestir a roupa de general, mas o que vai estar na tua frente é o general dos generais. Você vai entender que mesmo quando você não tinha mergulhado, mesmo quando você não tinha sido curado, mesmo quando você não tinha visto essa menina falar que tinha profeta em Israel, mesmo sem você pagar o preço para chegar em Samaria, olha o que está escrito aqui: porque Deus deu vitória, o Senhor deu vitória a ele diante de todas as suas batalhas. Não foi você que venceu, não. Quem fez você vencer foi Deus, porque Deus tinha um projeto em você, por você e para mostrar para todas as nações, no futuro, em todas as nações, inclusive hoje que estamos aqui, é que Deus prevalece na sua vontade, é que a soberania de Deus é que vai prevalecer sobre a sua vida. Você tinha lepra por dentro, você tinha lepra por fora. Eu estou tratando primeiro por dentro, para depois tratar por fora. Naamã, ele quebra o seu orgulho. Eu pensei que Eliseu ia vir, ia ter comigo, e ele ia orar, ia falar, não é assim não. Eliseu não foi lá nem ver Naamã, porque o encontro de Naamã não era com Eliseu, era com Deus. O encontro de Naamã não era com o homem, era com o ser do céu, era com Deus do céu. O que Naamã precisava para ser curado era com o Senhor de Eliseu e não com Eliseu. E aí Naamã, ele perseverou quando ele começou a mergulhar. Ele foi mergulhando. No sexto mergulho, a Bíblia diz que Naamã sai do rio, e a sua pele, a sua carne, sai como a carne de uma criança. Sétimo mergulho, restauração total. Sétimo mergulho, a glória de Deus desce. Sétimo mergulho, a carne é transformada. Sétimo mergulho, a lepra vai embora. Sétimo mergulho, a glória resplandece na vida de Naamã. Sétimo mergulho, nós entendemos, o tempo de Deus chegou. Sétimo mergulho, é a hora da vitória. Sétimo mergulho, é o culto de ação de graça. Sétimo mergulho, é o abraço que você vai dar nas pessoas que estão aí, não estão mais do teu lado. É o abraço às pessoas que você quer abraçar. Sétimo mergulho, é o mal saindo da sua casa. Sétimo mergulho, é você entendendo que o que você precisa não é somente de cura, mas é do Senhor da cura. Sétimo mergulho, é você cantar o hino da vitória, mas ter dentro de você o dono da vitória, ter na sua casa o dono da vitória, ter na sua família o dono da vitória. Sétimo mergulho é você entender: a minha lepra que me matava era a lepra da minha carne, mas a minha lepra que queria me mandar para o inferno era a lepra da minha alma. Mas quando eu resolvi obedecer, quando eu resolvi entrar nesse processo e dar esses mergulhos e ser tratado, agora eu posso dizer: não sei qual Deus vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sétimo mergulho, os amigos vão embora. Sétimo mergulho, você pode ser desprezado, pode ser caluniado, pode ser humilhado, pode ser difamado, pode ser pisado, mas quando você dobrar seu joelho, você vai ouvir alguém dizendo assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes ou te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Sétimo mergulho, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Sétimo mergulho, você não vai se desfazer mais, você não vai perder mais os membros do teu corpo, não. Por quê, pastor? Porque o teu corpo agora é templo do Espírito Santo. É Deus quem cuida de você, é Deus quem zela por você. Sétimo mergulho, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Sétimo mergulho, oh meu irmão, 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Sétimo mergulho, quem olhar para você vai ver que você teve um processo, vai entender que você passou por um processo.
Imagine Naamã chegando na casa dele de volta. E aí Naamã entra na sua casa. Ele olha para aquela menina, olha para sua esposa. E aí ele pode ir para o seu quarto, tirar suas vestes. A esposa olha, a pele não tem mais mancha. As mãos não tem mais mancha, os braços não tem mais mancha, a carne está brilhando como a daquela menina. E aí a mulher olha para ele, o que aconteceu? E Naamã diz, eu me encontrei com o Deus de Eliseu. Por que eu digo o Deus de Eliseu? Por que você diz o Deus de Eliseu, pastor? Porque depois que ele dá os mergulhos, e ele sai daquele rio, e ele olha para a sua carne, ele mesmo vai dizer assim, ó, não há Deus como o Deus de Israel. Não existe Deus como o Deus de Israel. O Deus de Israel é assim. Você mergulha no rio e Deus cura você por dentro e por fora. Você mergulha no rio e você sai transformado. Parece que eu estou ouvindo aquele louvor. Existe um rio, Senhor, que flui da onde? Do seu grande amor. São águas que jorram direto do trono. E eu quero profetizar que esse rio está jorrando na sua casa. Pastor, que rio é esse? É o rio que o Salmo 46 vai dizer. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Oh, irmãos, não será abalada. Naamã vai dizer, não há Deus como o Deus de Israel. E aí eu fui entender por que Deus mandou Naamã mergulhar no rio. Interessante. Por que Deus mandou Naamã mergulhar no rio? Para terminar. Eu fiquei encucado essa tarde e fiquei pensando por que Deus mandou Naamã mergulhar no rio. Deus mandou, Eliseu mandou, a palavra estava com o profeta, Deus mandou. E aí eu fiquei pensando, Senhor, não podia ser águas paradas? Naamã não podia ter um lugar na sua casa de banho, que ele pudesse entrar e tu curar ele ali na sua casa? Viajar 520, 550, 580 quilômetros para chegar nesse rio, Senhor, no Rio Jordão. E eu fui entender por que o rio, por que as águas não podiam ser paradas, porque as águas do rio, elas correm, elas se desaguam. E o que Deus está querendo dizer com isso? Deus está querendo dizer o seguinte, quando Naamã ia mergulhando, as águas iam tirando as coisas que não prestavam, e elas iam levando embora tudo que Naamã tinha que impedia dele se encontrar com Deus. Tinha que sair do rio, sabe por quê? Porque Deus vai dizer, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Por que eu não vou me lembrar? Porque não vão estar mais diante de mim. Saiu de você e foi embora. O rio levou todos os seus pecados. E eu pude entender que quando Naamã sai daquele rio, Naamã sai curado, porque não tinha mais nada nele. Deus permitiu que as águas levassem tudo, e Naamã sai com a carne transformada. E saiu já entendendo. Olha como a cura da alma foi importante. Quando Naamã sai da água, a primeira coisa que ele diz, primeiro eu quero reconhecer, não tem Deus como o Deus de Israel. É isso que você vai ouvir na sua casa. Quando essa pessoa se converter, elas vão dizer para você assim, ó, não tem Deus como esse Deus. Não existe Deus como esse Deus. Não há Deus como esse Deus. E elas vão dizer uma frase que você vai amar ouvir. Elas vão dizer assim, eu quero servir Ele do seu lado. Eu quero andar junto com você. Sabe por quê? Porque o rio está passando na sua casa e está levando tudo que impede o agir de Deus na sua família. Tudo que impede. Há um rio que alegra a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio, não será abalada. Olha o que aconteceu quando Naamã reconhece o Deus de Israel. Entra em Naamã o que ele nunca teve, a gratidão. Naamã vai até Eliseu e oferece a Eliseu os presentes. Naamã não queria pagar. Não era pagar pelo bem recebido, não. Ouça bem, Naamã quer presentear Eliseu. Mas Eliseu não trabalhava para ganhar dinheiro. Eliseu fazia obra de graça. E ele disse, não quero, não aceito nada que você está me oferecendo. Porque o que eu faço para Deus. E aí Naamã vai embora.
E a história termina aqui. Vai um homem curado para sua casa, porque acreditou, teve fé, porque renunciou, foi atrás, porque obedeceu, mergulhou, porque quebrou o orgulho e foi lá no Rio Jordão, porque perseverou, foi 7 vezes, porque se converteu, não a Deus como Israel, e porque teve gratidão. Ouça bem, vamos orar nessa noite, vamos orar agora, mas eu quero profetizar na sua vida, na sua casa e na sua família, que essa palavra, ela vai criar um memorial na sua casa. E esse rio que está passando na sua casa vai levar tudo que impede o mover de Deus na sua vida e na sua família. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças nessa noite. Rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te pedimos a Deus nesse momento que esse rio que alegra, esse rio que anima, que levanta, ele passe, Senhor, nessa noite nas nossas casas. Primeiro, levando todo o mal que nos assola e trazendo o Teu milagre que nos consola. Eu abençoo a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado por dentro e curado por fora. Seja curado na carne e na alma. Na carne para que você se alegre e na alma para alegrar o coração do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Recebe a bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sua casa e toda a sua família. Não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.